Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu gosto sempre de começar. É uma marca registrada do nosso momento de pastoreio, mas eu ia dizendo que gosto de começar com essa oração, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, lhe visite, guardando seu coração, sua mente nele, não é verdade? Estamos aqui, Agenda Diária de Deus. Eu sou um entusiasta do momento de pastoreio, por passearmos por toda a Bíblia. Não é legal? Capítulos muito desafiadores, outros com lições preciosíssimas, confronto, conforto, exortação, a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos nisso, toda ela. Então é um privilégio estarmos aqui, não é isso? E nós, como você bem sabe, nós gostamos de louvar ao Senhor juntos, nós estudamos a palavra juntos, nós oramos juntos, e é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Vamos louvar? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em
Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Privilégio. Privilégio é nós unirmos as nossas vozes em louvor ao nosso Deus. Não é o salmista que diz que Deus habita no meio dos louvores? Bem, agenda diária de Deus, nós estamos no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. E esse é um livro com muitas histórias, né? Eu gosto de história. A história, ela tem um poder cativante de capturar nossa atenção, mas ao final ela é repleta de lições nas Escrituras para o nosso coração. Se Deus quiser, hoje não vai ser diferente. Nós estamos no capítulo 19 de 1 Samuel. Aqui, pequeno pano de fundo, nós aqui já temos um rei, Saul. Lembra que o povo quis um rei? Deus disse para Samuel, não rejeitaram você, foi a mim. E Deus levanta um rei, parece que daquele jeitinho que o povo gosta. Grandão, bonitão, fortão. Mas no final, a gente vai aprendendo que essas coisas humanas e exteriores, elas no final não vão entregar aquela alegria, plenitude, aquela segurança, aquela estabilidade que se deseja. Nós só encontraremos tudo isso em Deus. Fato é que nesse momento da história acontece uma coisa. Deus já tinha dito lá no capítulo 15, por intermédio do profeta Samuel, que já deu. Ele vai tirar o reino de Saul. Por quê? Porque Saul é um obstinado para si. Ele quer o que ele quer. Lembra do capítulo 15? Lê lá depois. Ele tem uma grande vitória que Deus deu. Ele constrói um monumento para ele. Ele mente dizendo que ele obedeceu. Ele faz todo um jogo de cena de que estava arrependido, mas era para Samuel honrá-lo perante os líderes. E Deus fala para Samuel, pode dizer para ele, o reino está cortado. E aí, nesses últimos capítulos, você deve ter visto Davi, né? Davi sendo ungido para que no momento oportuno se torne rei. No capítulo anterior desse nosso de hoje, começa uma tensão. Qual é a tensão? Eu vou aqui dar o nome, porque essa tensão vai permear os próximos capítulos. Essa tensão se chama a inveja de Saul. Saul está morrendo de inveja de Davi. Por quê? Começa no capítulo anterior, quando Deus usa Davi para dar vitórias para o povo de Israel. O capítulo anterior diz que eles chegam de volta em Jerusalém e as mulheres estão fazendo uma espécie de uma procissão, uma celebração. E sabe como é que foi a música delas? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Meu amigo, não prestou. Foi tenso. Foi tenso porque Saul pegou ar. Não é assim que a gente fala aqui no Pernambuco. Saul não gostou, não. A partir dali, ele é tomado de inveja. E ele quer matar Davi. Nosso capítulo começa com esse assunto. Vamos ler? Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Percebeu que ele ficou doido? Veja,
Davi é um cara leal a Saul. Ele está no exército de Saul. Ele é usado por Deus para dar vitórias para o reino de Saul. Davi não tem intenção nenhuma de puxar o tapete, driblar, ser mascarado, derrubar Saul. Não tem. Mas Saul, tomado de inveja, ele fala para o filho e fala para todos os seus servos: vão matar Davi. Aí aqui surge esse primeiro personagem, Jonatas. Jonatas. Feliz de quem tem um nome assim, não é verdade? Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Muito afeiçoado a Davi. Fez saber a Davi, dizendo: o meu pai, Saul, procura matar-te. Cuidado, pois pela manhã fica num lugar oculto, esconde. Eu sairei, eu estarei do lado do meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito ao meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: pai, não peque o rei contra o servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando, pai, ele, a vida, ele feriu os filisteus e efetuou o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo, pai, o viste e se alegraste com ele. Porque, pois, pai, pecarias contra um sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul escutou e atendeu a voz do seu filho Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante o rei Saul como dantes. Vamos para o retrato dessa perícope aqui. Queria chamar a atenção para esse personagem, o Jonatas. Jonatas é um pacificador. Muito interessante, porque essa é uma marca da nova identidade. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Muito interessante. Jonatas é alguém que, diante de um conflito que é desarrazoado, não há argumentos, ele intervém como um pacificador. Muito legal. Ele percebe que o pai está completamente virado na intenção de matar Davi. Ele então age com proteção. Davi se esconde. A situação está tensa. Precisamos baixar a fervura. E ele então intervém perante o pai, resgatando a racionalidade. Muito interessante, mesmo sendo filho, prestem atenção. Jonatas, em tese, por uma hierarquia natural, ele tinha tudo para ser um futuro rei. Mas ele é um cara que ele prefere o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, o que agrada a Deus, do que os seus próprios interesses. E ele atua como um pacificador diante de um conflito iminente. É ele quem protege Davi, é ele quem aplaca a ira do pai, explicando: Davi não pecou contra você, Davi é fiel, Deus o usou, você mesmo viu, Davi não tira louros para ele tem abençoado o reino, você vai atrair maldição, pai, para você se você agir tão injustamente. E é muito interessante que nessa parte termina dizendo que Saul atendeu a voz. Interessante, né? É um pai com muito poder. Ele escuta a voz de Jonatas
Isso para mim revela muito sobre quem Jonatas é. Jonatas é um cara que ele goza dessa deferência em relação a ser um amigo da verdade para com o pai, para com o amigo Davi. Ele é um agente de pacificação, é um bem-aventurado. Minha pergunta é: e você? Quando você percebe questões, problemas que batem na sua porta, você está envolvido, você é um pacificador? Ou você é um fofoqueiro? Ou você, como diz os outros, é aquele que joga gasolina no fogo? Não tem isso? Tem gente que quando escuta, ao invés de aplacar, diz: cuidado mesmo, viu? Fulano é perigoso. A gente ainda não sabe nada não, mas eu sei lá, porque veja isso aí, sobe a cabeça. E muitas pessoas são agentes do caos. Jonatas é um pacificador. Acho que essa é uma boa lição para nós. Só que o capítulo continua, né? O que aconteceu? Esse é um problema. Gente invejosa tem isso. Às vezes ela é confrontada e ela percebe o absurdo, até que venha um novo evento que traz à memória dela todo aquele desgaste da inveja. Pois é, o que acontece? No versículo 8 do capítulo 19 diz que tornou a haver guerra. E quando Davi, que é do exército de Saul, pelejou contra os filisteus, os feriu com grande derrota e fugiram. O que aconteceu? Uma nova vitória de novo de Davi. O que isso desperta em Saul? Nós já vimos isso acontecendo antes. Saul não quer o que traz glória a Deus, o que é verdadeiro e o que é justo. Saul quer o poder e a riqueza para ele, quer o conforto dele, quer os seus próprios interesses. Então, quando agora, mesmo depois daquela reconciliação que Jonatas conseguiu, ocorre uma nova batalha e Davi é usado por Deus para trazer grande vitória, a coisa fica feia. E Saul agora de novo deseja matar Davi. Mas eu preciso ler, porque aqui tem uma expressão que causa uma dificuldade em muita gente. Tá bom? Vou ler o versículo 8 e o 9. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa, tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém Davi se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Eu, em algum momento, pensei em pular aqui essa expressão, né? Porque ela suscita muita dúvida. Mas deixa eu lembrar um princípio para vocês. Está lá em Romanos 15, acho que o versículo 4, que diz: toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Toda vez que você lê a Bíblia e você achar algo muito estranho, ou aquilo não trouxer esperança para você, não é um elemento de consolação, o erro está com você. Você que não alcançou. Entendeu? Então essa expressão, um espírito maligno da parte do Senhor, faz algumas pessoas ficarem assombradas. Meu Deus, Deus é o autor do mal? Deus é quem manda espírito maligno para que as pessoas pequem? Deus, não, você entendeu tudo errado. Não é isso. O que nós temos aqui é uma palavra que é de esperança. Por quê? Porque expressões como essa, e aqui só para você ter clareza, já no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14, é dito assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte dele veio um espírito maligno que o atormentava. Isso já está lá. Depois no capítulo 18, lá o capítulo anterior, no versículo 10, diz que o espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul. Roberto, se isso não é uma coisa ruim, o que é isso? Deixa eu tentar ser claro aqui para você. O que a Bíblia está dizendo é que não existe aquele conceito errado de que há então um poder bom, que é de Deus, e um poder mau, que luta com a mesma condição de igualdade. E ai meu Deus, se o mal vencer... Não é isso que a Bíblia diz.
O próprio Satanás é um ser criado. A Bíblia diz que ele é destronado, ou destronado não, ele é derrubado por conta da sua vaidade, de querer ser mais do que é, mas ele é criado. Então, conquanto a Bíblia diz que existe um Satanás, os seus ministros de iniquidade, os espíritos malignos, e que eles são sim agentes do mal, eles não podem ter liberdade de ir além daquilo que Deus controla e domina. Eu vou tentar dizer isso de novo. Deus se assenta num trono onde ele jamais estará ameaçado por Satanás e os demônios. Jamais. Mas a Bíblia deixa claro, Deus não é o autor do mal. Deus não realiza os engendros malignos. Então como é que a gente compatibiliza isso daqui? Eu vou explicar para vocês. Saul é um obstinado pelo seu poder de rei, sua estrutura, suas condições, suas riquezas. E nós vimos no capítulo 15, ele desdenha da palavra de Deus. Ele não aceita ser confrontado por Deus por intermédio do profeta. Eu vou usar aqui uma expressão que muitos usam, eu não tenho problema com ela, se você a entender na sua completude. Muitos, para entender didaticamente isso, eles chamam de vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus permite o espírito maligno para que dê aso àquilo que o próprio Saul deseja. Se você entende vontade permissiva como algo que não tira o poder integral de Todo-Poderoso de Deus, se você entende vontade permissiva como algo que está dentro de um Deus que pode intervir e atuar contra qualquer ação, se você entende que vontade permissiva não tira, não rouba todo o poder e o controle de Deus, então está tudo bem. Podemos chamar de vontade permissiva. Nós temos na Bíblia um livro que ajuda bem a gente a entender isso, e eu vou tentar com esse exemplo passar aqui por esse ponto. Lembra do livro de Jó? O livro de Jó é Deus quem diz para Satanás: vistes o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele é reto, íntegro, se desvia do mal. E Satanás entra naquele debate dizendo: mas o Senhor o abençoou com tudo, com riqueza, com família, com saúde. Se ele for à falência e se ele perder a família, você vai ver, Deus, ele zomba na tua cara. E aí naquela conversa, que é uma conversa cósmica, né, uma conversa espiritual, Deus faz o quê? Permite. Deus diz: pode tocar. E aí você vai ler, lá no primeiro capítulo de Jó, ele indo à falência, perdendo os seus 10 filhos, e no momento seguinte perdendo a sua saúde, e você poderia escrever com naturalidade que aquilo foi alvo do maligno da parte de Deus. Porque Deus é quem permitiu. O maligno não tem uma autoridade. Tanto é que Deus diz para Satanás: não vai tocar na vida dele. E Satanás não pode tocar. Por quê? Porque ainda que seja permissão de Deus, não é permissão no sentido de quem é fraquinho e perdeu e teve que permitir, porque coitado, não. É permissão de Deus em uma estrutura de soberania que é difícil para nós entendermos, onde ao final Deus não será injusto para com aquilo que ocorre nos engendros malignos, mas mais do que isso, Deus realizará os seus propósitos eternos, mesmo com as tentativas e ações desses espíritos malignos permitidos.
É só nós olharmos para o livro de Jó. Quem que faz toda aquela maldade na vida de Jó? É o inimigo, é Satanás. Deus é o autor do mal? Não, não é. Mas aquilo pegou Deus desprevenido, de surpresa, coitadinho? Não. Deus estava no trono e nada do que aconteceu foi fora de uma permissão soberana do Senhor. E a maior prova que nós temos no livro de Jó é como o livro termina. Satanás tinha dito que Jó só servia a Deus por interesses. E naquela dinâmica de sofrimentos, frutos de engendros malignos, Deus amadureceu espiritualmente Jó, porque é Jó quem termina o seu livro lá dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo, me abomino, me põe na cinza. Tão interessante. Deus é tão soberano que mesmo os engendros malignos que não fogem dessa permissão soberana de Deus, mas Deus é tão soberano que ao final ele cumpre os propósitos que trazem glória ao nome dele. Por isso que quando você ler expressões como essa, você vai ver isso no exemplo de Faraó. Tem hora que Faraó endurece o coração, tem hora que diz que é Deus. Você vai ver isso depois com Davi, quando monta o censo. Tem hora que diz que foi um espírito maligno e incitou para fazer o censo. Outra hora diz que foi Deus. Você tem alguns exemplos disso. A grande questão é, Deus é soberano, queridos. Deus é soberano. Existe o mal, existe o maligno. Deus não é o autor do mal. Mas o mal não tem poder e condições de guerrear num pé de igualdade com Deus. Ele não ultrapassará aquilo que é permitido por Deus. E no final, todos os propósitos finais e soberanos do Senhor serão concretizados. É um negócio para trazer esperança para o coração. Não é verdade? E aqui nesse caso, como que a gente pode entender? Eu vou lhe dizer mais um aspecto. Romanos 1 diz que um dos piores momentos do juízo de Deus é quando ele entrega o homem a si mesmo. Ou seja, você é tão obstinado, você quer tanto esse caminho mal, então quando Deus entrega, ele não está sendo injusto. Ele está entregando a pessoa por um caminho que é o que ela deseja, mas isso vai ser trágico ao final para ela. E Deus vai exercer juízo. O que nós temos aqui é exatamente isso. Saul é um obstinado. Ele não se submete ao Senhor. Ele serve o próprio umbigo, o reino e os seus interesses. E o que está acontecendo aqui é que Deus está o entregando às suas próprias paixões. E é nesse sentido que, ao final, essa ação maligna que entra pelos caminhos de Saul vão cumprir qual propósito de Deus? Juízo. Ao final, são esses descaminhos de Saul que irão levá-lo ao destrono. É isso que vai mostrar ao final que Saul seguiu seus próprios interesses, suas próprias convicções, e isso é maligno. E quem vive nos engendros malignos sofrerá as consequências horríveis. Mas eu te pergunto, e tem mais? Tem mais efeito? Tem. Porque alguém pode dizer, Roberto, mas essa permissão aí onde Deus permanece soberano, desse espírito maligno, para as intenções de Saul, isso não vira um tormento para Davi? E Davi não era o homem segundo o coração de Deus? E isso não é terrível? Esse espírito maligno em Saul fazendo essa perseguição terrível, que é uma lança, ia encravar Davi, coitado de Davi. Certamente isso não era da vontade de Deus. Para. Eu quero lhe dizer que ao mesmo tempo que essa inclinação de Saul entregue a si mesmo e o espírito maligno que catalisa para que ele siga esses caminhos perniciosos, ao tempo que cumpre os propósitos de Deus para Saul, cumpre os propósitos de Deus para Davi.
Como é que eu provo meu argumento? Uma boa pergunta. O que acontece nessa mesma noite que Saul tentou dar a lança? Eu vou ler para vocês, versículo 11. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Então, olha o que aconteceu. No meio dessa ação, que é do maligno, não é? Não é, em tese, um engendro para Saul crescer na sua obstinação e ser uma maldade para Davi. Davi está na sua casa, a sua casa é cercada, eles têm ordem do rei para matar Davi de manhã. Minha pergunta, o que Deus está fazendo, gente? Eu vou te falar. Deixa eu ir com você lá para o Salmo 59. Tem uma curiosidade no Salmo 59. Você já leu o Salmo 59? Vamos para o Salmo 59? Vamos. Salmo 59. Posso ler? O título. Não o Salmo, eu vou dizer daqui a pouco. Ao mestre de canto, segunda melodia não destruas. Atenção! Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Veja como Deus é, queridos. Essa que parece ser uma ação esquisita, ela está amadurecendo Davi para Deus. Davi vem tendo muitas vitórias nos campos de batalha. É Deus. Essas coisas são perigosas na mente de qualquer pessoa, que pode ser visitada com orgulho espiritual, vaidade espiritual, prepotência, altivez espiritual. Parece que Deus usa essa própria esquisitice de Saul. É um engendro maligno. Mas Deus só nesse texto tem um propósito. A Bíblia abre uma janela e mostra para nós o que está acontecendo naquela noite. Que Davi está em casa e a casa está cercada. Mical diz, você tem que fugir porque vão te matar. Davi, naquela aflição, ele escreve uma oração, que é um hino. Vou só citar algumas coisas aqui. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, porque eles armam ciladas à minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam, investem. Desperta, Senhor, e venha ao meu encontro e vê. Olha o amadurecimento espiritual. Davi está entendendo algumas coisas. Primeiro, ele está entendendo, o mundo é mau. Existem engendros malignos. Existe maldade, perseguição, existe inveja. Existem homens fortes que se unem, se reúnem. E muitas das vezes são maldades que vêm à porta da sua casa. E o texto diz, mesmo sem pecado de Davi, Deus está mostrando para ele algo que nos amadurece. Não viva de maneira leviana, ingênua na vida. O mundo é mau, há inveja, há perseguição, às vezes sem nenhum tipo de pecado seu. Maldades, injustiças são levantadas e te acometem. O que Deus quer ensinar? Me busca, Davi. Você não tem forças, você não tem vínculos. Você pode ser amigo do filho do rei. Você não tem outra opção, você precisa confiar em mim. E aqui, veja que o engendro é maligno, mas aqui Deus está cumprindo os seus propósitos na vida de Davi. Davi escreve um salmo, um hino, com a casa sitiada do exército de Saul para o matar. Veja ainda no Salmo 59, ele diz, meu Deus virá ao meu encontro, versículo 10, com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo. Não os mates para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder, Senhor. Abate-os pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados pela abominação e pelas mentiras que proferem. Veja que ensino, veja que amadurecimento espiritual. O que Davi faz aqui,
ele pede para que Deus exerça justiça e vingança e juízo nos seus inimigos. Vê que amadurecimento espiritual. Ele está sendo atacado de modo injusto. Ele sofre por isso. Ele se humilha. Ele apresenta uma oração dizendo a Deus que ele não tem força. Pede para Deus acordar e vir cuidar dele com a benignidade. E ao invés dele dizer que ele vai se vingar, ele diz: Deus, faz o Senhor. Cuida desse assunto, Pai. Exerce o que é justo. Porque eles são soberbos. Porque eles estão em mentiras. Mas faz o Senhor o que é justo para com eles. Veja. E olha o final do capítulo 59. Que coisa linda. Veja. Davi está de noite na sua casa cercada pelos homens que Saul mandou para matá-lo. Ele escreve no versículo 16 do Salmo 59. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, eu louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido um alto refúgio e a proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Uau! Consegue agora entender? Em algo que parece esquisito, da parte de Deus, tem essa autorização para um espírito maligno? Em Saul, pois Deus está cumprindo os seus propósitos de juízo na vida de Saul. E Deus está cumprindo os seus propósitos na vida de Davi, porque ele está nesse capítulo terrível de perseguição, de injustiça. Deus está humilhando Davi para buscar a Deus, para entregar, para que Deus seja o vingador e quem exerce justiça. E ao mesmo tempo Davi está ensinando o coração dele para, mesmo em meio a situações mais adversas e terríveis, no meio do caos, ele tenha um cântico de louvor nos lábios, para que ele glorifique a Deus com alegria pela misericórdia de Deus, pela proteção e refúgio que Deus é, porque Deus é o seu alto refúgio e a sua misericórdia. Um negócio maravilhoso, é Deus cumprindo os seus propósitos na vida de Davi. Mais um pequeno trecho aqui, porque para mim a grande lição é essa. Mas só uma curiosidade. É um distanciamento entre Jonatas, o filho de Saul, e Mical. Mical ama o marido, quer salvá-lo. Mas Mical parece que ela não ama a Deus. Porque o que ela faz quando Davi foge, uma coisa estranha. O texto diz que Mical tomou um ídolo do lar. Ou seja, ela era idólatra. E esse ídolo do lar diz que o deitou na cama e pôs a cabeça num tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Então é um negócio grande. Ou seja, Mical parece que é daquele tipo de gente que fica apelando para tudo. Não, eu sou de todas, eu vou em todas, todas levam a Deus, eu gosto de todas. Ela tem um instrumento de idolatria. Então, uma coisa esquisita com Mical, conquanto ela está aqui, né? Ela pediu para o marido fugir, Davi. Quando aqueles homens que querem matar perguntam: cadê Davi? Ela fala: ele está doente. Aí Saul manda mensageiros para trazer Davi mesmo na cama. Então, quando os mensageiros chegam, eles percebem que é aquela estátua de um ídolo que está ali deitada na cama. Então Saul chama a filha, Mical. Versículo 17. E disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste escapar o meu inimigo? Está falando de Davi. Olha o que respondeu Mical, no versículo 17. Pai, é porque Davi me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Hã? Percebe a diferença de Mical e Jonatas? Eles são irmãos. Mical é a mulher de Davi, Jonatas era um amigo, ambos filhos de Saul. Mas Mical, na hora H, ela não é uma pacificadora. O que você acha?
de uma filha dizendo para o pai uma mentira dessa. Davi disse que ia me matar. Ela faz é jogar gasolina na fogueira. Ela não tem a integridade de Jonatas de dizer, mas pai, que pecado ele fez? Ele tem sido fiel. Exatamente como Jonatas fez na primeira perícope aqui, ó, do capítulo. Não. Ela, com medo do pai, ela faz aquela ação do mal. Saul agora, ele tem, por conta de uma mentira, mais um argumento para odiar Davi. Mica disse que Davi falou que ia matá-la. Como é que a gente resume? A gente resume com essa postura. Quem é você? Você é um pacificador? Ou você, para ficar bem, ou por medo de algo, você acaba falando mal, joga gasolina na figueira? Você é Jonatas ou é Mical? O texto mostra para nós, e eu lembrei as bem-aventuranças, é uma marca de quem caminha com o Senhor, ser pacificador. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui essa verdade teológica tão poderosa. Deus é soberano, gente. O mal não tem poder de destronar Deus, não tem uma luta entre bem e mal. Deus está no trono. Ele não é autor do mal. Mas o mal está sempre louco para poder gerar perseguição, maldade. Então Deus permite, como vimos no livro de Jó, como vimos aqui, de modo que os engendros malignos, eles irão ao final cumprir os propósitos de Deus, ou será juízo na vida daqueles que pelo espírito maligno são entregues aos seus pecados e aos seus desejos maus, ou ao final as próprias perseguições, as injustiças, os engendros malignos, elas vão amadurecer os servos do Senhor. Amadurecer para Ele, para às vezes no meio de muita injustiça, você escrever o seu salmo, o seu hino, dependendo de Deus, entregando a vingança e a justiça para Deus, e enchendo seus lábios de louvor pela misericórdia e pela bondade de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais um capítulo com lições tão preciosas. Aplica a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queria terminar orando especificamente pelo seu pedido de oração. Vamos orar? Pai querido, eu fico imaginando alguém do outro lado aqui da tela, que está com algo muito forte que tem apresentado no teu altar. Eu quero me unir a essa pessoa. Eu quero clamar ao Senhor. O Senhor diz na tua palavra para não andarmos ansiosos por nada, mas antes fazermos conhecido diante do Senhor o nosso pedido, a nossa petição, com oração e súplica e com gratidão no coração. Então essa bronca relacional, esse problema de saúde, essa complicação financeira, essa amargura de alma, essa depressão, essa doença crônica, aquele querido que está nos caminhos maus, esse assunto, nós estamos pela oração e pela súplica colocando no teu altar. Tem misericórdia e visita, Senhor, trazendo glória ao teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano